A Maria Helena, eu reconheço ela aqui, porque ela é uma das líderes de frentes de alguns ministérios de sobrenatural na igreja. E nos jovens, e ela está perguntando aqui, como ensinar as novas gerações a fluir no Espírito? Ela coloca entre aspas, liberdade, sem perder o propósito da graça. Bom, eu acredito que o ensino ele tem o elemento teórico, você vê na epístola de Paulo aos Coríntios, ele tem que explicar, ele tem que consertar, ele tem que corrigir, mas eu acho que o presencial é muito forte. Os discípulos, por exemplo, a gente imagina Pedro levantando aquele coxo em Atos 3 só depois de Pentecoste, mas isso não é verdade. Falar em línguas foi depois de Pentecoste, mas eles já levantavam os coxos antes, eles curavam enfermos, expulsavam demônios, porque eles caminharam com Jesus, receberam dele autoridade, foram aprendendo a fazer isso, e a prática é extraordinária. Né? Eu já tive oportunidades com muita gente depois perguntar, cara, como foi essa palavra que você deu? O que você sentiu exatamente? Por que nessa área você fez uma pergunta? É isso mesmo? Né? Você está em dúvida? Ou é uma abordagem? Então, eu acho que as novas gerações elas precisam não só desse ensino à distância, o teórico, o púlpito, que já ajuda muito, mas o discipulado tem que ser resgatado de tal forma que no mano a mano ele ajude. Então, assim, eu vejo meus filhos, eles cresceram dando palavras para os outros com muita naturalidade, porque via o pai e a mãe fazer isso, né, num contexto mesmo fora de cultos. Então, às vezes, eles conseguiam não só perguntar para a gente, mas observando, poder agir dessa forma. Então, eu acho que a melhor forma de ensiná-los tanto, não é nem só ministrar, entrega em Deus. Uma vez alguém perguntou para a Kelly, falou, poxa, que lindo, viu seus filhos deitados no culto, com a cara no chão, na hora da adoração. Como que vocês ensinam isso? A Kelly falou, a gente não ensina, a gente faz. Né? Então, assim, nunca disse que tinha que fazer, mas eles viram a gente fazer por muitas vezes se prostrar diante de Deus, então eles iam lá e faziam a mesma coisa. Então, desde a rendição pessoal até tocar a vida de outros, eu acho que muitos estão precisando dessa referência mais próxima e do discipulado. A parte final da pergunta, relacionando isso com a graça, eu perdi alguma coisa, acho que eu comecei a pensar antes de você terminar de ler. Sem perder o propósito da graça. Acho que ela está falando da graça aqui, daquilo que vem de Deus, que é Deus que capacita, mas a combinação com o elemento humano. Isso. Se for isso, se não for, eu peço perdão. Vamos pensar que é isso. Tá. A operação dos dons, ela não é unilateral da parte de Deus. Então, a Bíblia diz, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Né? Então, assim, o Espírito nos inspira e existe sempre um elemento humano. Nessa área do elemento humano, eu acho que existe treinamento. Deixa eu dar um exemplo aqui. Samuel ouve Deus falar com ele e levanta a ponto de perguntar, puxa, você me chamou? E Eli diz, não te chamei. Cara, ele ouve a segunda, ouve a terceira. Na terceira, Eli, que já estava com o discernimento meio velho, enferrujado, teve um tempo que Deus falava nessa casa. Então ele diz para o garoto, se a avó te chamar de novo, não sou eu, não vem atrás de mim. Você vai dizer assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel respondeu assim, e aí Deus fala todo o resto que tinha que falar. A pergunta é, o que de especial ele ensinou para Samuel nesse dia? Não era para Samuel explicar para Deus que estava ouvindo. Deus sabia que ele estava ouvindo. Se Deus não fosse onisciente, o menino está levantando, procurando quem falou. Né? Então, qual o propósito? O propósito da resposta de Samuel não era informativa, era interativa. Eu gosto de dizer que, mesmo num ambiente profético, é como se fosse um jogo de xadrez. Deus faz o movimento, você tem que fazer o próximo. Enquanto você não faz o seu, Deus não vai fazer o outro dele. E muitas vezes as pessoas têm sementes de palavras proféticas, mas elas não sabem como interagir, como crescer naquilo. Então, Paulo, né, em 1 Coríntios 14, ele diz no verso 12, visto que desejais dons espirituais, procurai crescer neles. Então, como é que eu cresço? Né? Não é o dom sozinho, é entender a dinâmica, é aprender a fluir. Então, essa parte, além da graça, a instrução, quando Paulo mostra a Deus, não é Deus confusão. Se está dando confusão, é a sua parte no dom, não é a dele. Então, isso aqui a gente ajuda. Eu acho que a combinação dessas duas coisas é importante. E aí, você gostou desse corte? O Creatives também está no TikTok. Nossa galera da produção tem selecionado trechos incríveis também nessa plataforma. Procura a gente lá. Creatives, o extraordinário te aguarda.